Feche teus olhos, Senhor, nosso Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá esse momento para ouvir a Tua palavra agora e que ela possa ser ministrada, Senhor, meu Deus, na ação gloriosa do Teu Santo Espírito em nós e através de nós. E sejamos, ó Deus, esses instrumentos, Senhor, meu Deus, para o depósito precioso que é a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, para que, ó Deus, este mundo conheça que existe um Deus todo-poderoso, soberano e criador sobre todas as coisas, Pai. Fica, Senhor, meu Deus, conosco e fala conosco neste momento através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vida abundante na graça do Senhor. Vida abundante na graça do Senhor. Tito, capítulo 1, o verso 11 até o verso de número 15. Assim está registrado, amados irmãos. É preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo as coisas inteiras. Ou melhor, desculpe, vamos aqui no verso 11, eu que estou. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 2 Tito 2, 11 a 15. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém. Amados, vida abundante através da graça do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que existe uma doutrina chamada doutrina da graça, o ensinamento a respeito da graça, né? E a graça é um dos 5 pilares da reforma protestante do século XVI, né? Está presente no nosso dia a dia, né? Para nos equipar, para nos alimentar, para nos orientar, para que possamos viver uma vida boa, alegre, feliz na presença do Senhor, o nosso Deus. O que é graça? Mas doutrina da graça, o que é graça, né? Graça é um favor imerecido, nada, né? Graça é quando alguém faz alguma coisa por você, alguém paga suas contas, né? Resolve o seu problema e nunca lhe cobra nada e nunca lhe pede nada. Isso é graça. Graça foi o que se manifestou na vida do samaritano, né? Lá de Lucas 10, quando Jesus conta a parábola do samaritano. E Jesus diz que o samaritano parou ali, olhou para aquele homem que estava jogado à beira daquele caminho, na margem daquela estrada, e desceu do seu animal, pensou ali as suas feridas com vinho e também com óleo, com azeite, e colocou aquele homem sobre o seu cavalo e levou esse homem numa hospedaria, pagou a hospedagem daquele homem, tudo que ele tinha gasto, e disse ainda, ó, se ele gastar alguma coisa aqui, depois você pode deixar que eu venho e pago a conta dele. Isso, amados irmãos, é graça. Aquele samaritano certamente nunca mais ia ver aquele homem, aquele samaritano nunca mais ia se encontrar com aquele homem, mas ele abraçou aquele homem no momento da sua dificuldade, cuidou daquele homem e pagou todas as contas daquele homem durante aqueles dias naquela hospedaria. Isso é graça, é um favor imerecido que você recebe e nunca mais será cobrado, e se você fizer, você nunca mais irá cobrar isso. E, amados irmãos, a graça que Jesus apresenta através desse samaritano é exatamente a sua graça, né? Quando ele vem e assume os meus pecados, os teus pecados, isso é a graça de Deus. Por isso que nós temos a doutrina da graça, porque é através dessa graça maravilhosa que Deus manifestou o seu amor e nos salvou. Muitas pessoas que se dizem cristãs, amados irmãos, e vivem a reclamar, a lamentar da vida e não compreendem ainda a palavra do Senhor nosso Deus e a salvação e a vida eterna, é porque não entenderam ainda a graça de Deus. Porque quando nós compreendemos a graça de Deus,
Quando nós entendemos o que Deus fez em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, os nossos joelhos se dobram constantemente na presença de Deus. Nós nos rendemos constantemente na presença do Senhor Jesus, porque reconhecemos que nós estávamos perdidos. Nós estávamos indo para o inferno. Nós estávamos sem direito à salvação, sem nada, mas a graça de Deus, o amor de Deus, veio ao nosso encontro através de Cristo Jesus e nós somos alcançados. Mas nós precisamos, amados irmãos, conhecer para desfrutar. Precisamos ter, para curtir as bênçãos de Deus na nossa vida e termos uma vida abundante. É difícil ter que estudar, é difícil ter que aprender, às vezes fica complicado a gente entender alguns termos, mas você precisa conhecer esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Você precisa saber o que foi que Ele fez para você, como Ele fez, para que você realmente possa adorá-lo. Eu citei aqui sobre o astronauta, que depois que ele foi na Lua, ele desceu e disse, olha, não tem jeito de não adorar a Deus. Mas você também pode simplesmente levantar de manhã e olhar, para o ambiente onde você vive, e olhar para toda a criação de Deus e dizer, quão grande é o meu Deus, quão poderoso é o meu Deus. E, amados irmãos, isso nós podemos comparar mais ou menos com a questão do celular, As pessoas compram, às vezes, um aparelho muito bom de celular, Eles têm aquele aparelho, Mas às vezes eles usam aquele aparelho só para fazer o que ele já fazia com o anterior, só para tirar foto e guardar a mensagem, Mas os irmãos sabem que esse aparelho celular que você tem, muitos deles, reconhece a sua face. Muitos deles reconhecem a sua digital. Muitos deles têm um aplicativo que conversa com você. Mas você pegou esse celular simplesmente porque você gosta de celular novo, E está usando aquele celular novo, todo bonito, todo alegre, todo feliz, mas você não conhece ainda o aparelho que você tem na sua mão. Você não conhece todos aqueles recursos que ele pode oferecer para você. Como aconteceu, nós estávamos orando no gabinete da prefeitura esta semana, e o menino que estava conosco, ele é deficiente visual. Mas ele que tirou a foto, Aí quando nós tiramos a foto, outra pessoa estava falando assim, olha só, que chique, hein? Ele funciona com comando? Eu falei, funciona com comando porque eu não enxergo. Então tem que ser outros comandos. Então ele funciona com acenos. Eu aceno para ele, ele sabe o que ele tem que fazer. Muitas vezes nós temos um aparelho com tanta potência, Um aparelho com oferece tantos benefícios, Mas nós não sabemos usufruir desses benefícios. Da mesma forma, é essa vida que nós temos diante do Senhor nosso Deus. Nós temos um Deus soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, mas nós nunca paramos para estudar sobre Deus. Nós nunca paramos para meditar realmente sobre quem é o nosso Deus. Qual é o recurso que Deus nos ofereceu através de Cristo Jesus? E qual é o recurso que o Senhor nos oferece no nosso dia a dia? E é por isso que Paulo, quando ele fala a respeito dos irmãos que vão tomar ceia, e que tem muita gente doente, e que tem muita gente passando mal, e que tem muita gente ruim na vida da igreja, é porque não discerne o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Aquilo que deveria ser cura para a vida dele, muitas vezes, tem sido uma maldição. Porque ele come e bebe sem discernir os elementos. Tem muitas pessoas que vêm aqui à frente depositar a sua oferta também e que correm um sério risco. Porque a palavra do Senhor nosso Deus diz assim, olha, ele não quer oferta, ele não quer dízimo, não quer oferta de infiéis. Isso Deus não quer. Deus só quer oferta dos fiéis. E é por isso que ele diz na sua palavra, se você vier trazer a sua oferta aqui à frente, mas você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você vai lá, se reconcilia com o teu irmão primeiro, aí depois você vem e deposita a sua oferta. Esse é o nosso Deus. Bom, pastor, por que o senhor está falando isso? Não, eu não. Eu estou citando aqui a palavra do Senhor nosso Deus. O Deus que você crê, o Deus que você precisa conhecer.
E nesse texto que nós lemos aqui, amados irmãos, de Tito, Tito, ele não era judeu, ele era um gentil. Então, quando Paulo escreve para Tito, e essa carta também vai para a igreja, tem esse objetivo de mostrar para ele o que é a graça de Deus. Lá no verso de número, deixa eu voltar aqui, no verso de número 15, ele diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Ele só pode repreender, pode falar, e ninguém te despreze. Por que motivo? Porque você está anunciando a palavra do Senhor nosso Deus, e você está anunciando a partir da graça de Deus. Ele inicia lá no versículo de número 11, dizendo o seguinte, olha, portanto, a graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, a graça é de Deus. Quem operou isso na sua vida foi o Senhor, o nosso Deus. Quem se lembrou foi o Senhor, o nosso Deus. Quem te ama é o Senhor, o nosso Deus. Não são os irmãozinhos lá da igreja, não é o pastor da igreja, não é o seu líder da igreja. Se você estiver vindo na igreja por causa do seu irmãozinho, por causa do seu líder, é bom você parar de vir na igreja, porque você precisa vir na igreja, porque quem manifestou a sua graça por você foi Deus. E todas as vezes que você adentrar esse templo, todas as vezes que você sentar nesse banco, todas as vezes que você se levantar para orar, todas as vezes que você levantar para adorar, você está adorando a Deus. E independe de toda e qualquer pessoa que está aqui, porque quem manifestou a graça por você foi Deus. E se você sair daqui e for viajar lá para Uberaba, vamos dizer assim, você vai entrar numa igreja lá, mas você não vai precisar que as pessoas, te apresente, te receba e te alegre o coração para que você, no momento do louvor, da adoração, você adore ao Senhor, no momento da palavra, você ouça a palavra. Não, porque você já está indo para lá para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Porque foi Deus que te alcançou com a sua graça maravilhosa. E onde você vai como embaixador de Cristo, através da graça do Senhor, o nosso Deus. Independe dos homens. E Paulo fala, amados irmãos, que essa graça que vem de Deus, essa graça que tem origem em Deus, ela emana de Deus para nós, o nosso dia a dia, através do renovar das suas misericórdias. Deus é fonte de toda graça, amados irmãos, e Ele abundou essa graça através de Cristo em nós. Deus é sempre esse Deus gracioso. Foi sempre esse Deus gracioso, Na criação, Ele cria todas as coisas e Ele olha para as coisas e Ele vê que tudo é muito bom. Ele cria todas as coisas e vê que são todas as coisas maravilhosas. E Ele estabelece todas as coisas para a glória do seu nome. Adão e Eva pecaram, mas Ele veio ao encontro dos dois, restaurou a vida dos dois. Nós estávamos perdidos, nós estávamos caminhando para o mal, nós estávamos caminhando para o inferno, mas Deus manifestou a sua graça e te alcançou, e transformou a sua vida, e está transformando a sua vida dia após dia. Daqui uns dias você não vai mais se reconhecer, porque você vai deixar de falar coisas que você falava, vai deixar de dizer coisas que você dizia, vai deixar de fazer coisas que você fazia, porque agora você é uma nova criatura dirigida e orientada pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai fazer como os anjos, como nós cantamos hoje aqui. Os serafins cobriam o seu rosto com as mãos, para que ninguém visse o rosto deles, mas vissem a glória de Deus. E assim nós queremos também que nós não sejamos vistos, mas que quando nós passarmos na rua, quando você passar na rua, quando você estiver em algum lugar, alguém diga, essa pessoa é serva de Deus. Essa pessoa faz parte da igreja de Cristo. Essa pessoa tem alguma coisa diferente. Porque nós, amados, estamos como um paciente de câncer fase terminal. Já havia sido dado veredito. Olha, vai morrer, vai para o inferno. Essa pessoa tem 4, 5 dias de vida. Só um milagre pode salvá-la. E Deus nos salvou. Com a sua graça, Deus nos alcançou. Deus nos tirou dessa vida do mal e nos trouxe para debaixo da sua maravilhosa luz.
E é dele, de Deus, amados irmãos, que procede essa graça maravilhosa, porque ele veio ao nosso encontro, não por aquilo que você faz, mas por causa do seu grande amor. Como ele fez com Adão e Eva, volto a falar novamente. Eles pecaram, mas ele foi lá. Eles estavam se escondendo, mas ele foi lá. Por quê? Ele queria que eles fossem curados, que eles fossem tratados. Mas para nós, amados irmãos, veio a glória abundante, veio a graça abundante, veio a graça plena. Adão e Eva colocaram lá uma outra roupa e tal, porque estavam com vergonha, mas para nós veio a graça de Cristo, que nos lava, que nos regenera, que nos faz uma nova criatura. E que muitas pessoas também não entendem, porque Nicodemos também era um dos principais e não entendia o que era nascer de novo. Ele pode ter que voltar no ventre da minha mãe para nascer. Não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus morar na sua vida. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus falar através de você. Você precisa aprender a conversar com o Criador. Você precisa aprender a conversar com Deus, saber o que é que Deus tem para a sua vida, além dos seus planos e além dos seus próprios propósitos. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Seus propósitos, você sabe. Mas aquele que é nascido de novo, o vento sopra onde quer. Assim é aquele que vive no Espírito Santo de Deus. Ele vai pela vontade do Senhor, o nosso Deus. A graça de Deus, amados irmãos, é completamente merecida, porque nós não temos direito nenhum. Eu sou um miserável, estou aqui à frente por causa da graça do Senhor nosso Deus, mas eu jamais mereci alguma coisa na minha vida. Aqueles que conhecem o Evangelho, quanto mais você conhece o Evangelho, quanto mais você busca o Evangelho, quanto mais você se consagra ao Senhor, menor você se acha. Menor você é, porque você começa a deixar que Deus se manifeste através de você. Você começa a deixar a sua vida manifestar a glória de Deus. E você não tem necessidade, como nós cantamos, né, de ser reconhecido por nada. Por quê? Importa que o Senhor seja exaltado e glorificado. Lembrando quando Felipe estava sendo apedrejado, ele diz, eu vejo a glória de Deus e os anjos subindo e descendo, importa isso, meu corpo pode ir embora, mas Deus está presente e isso é que faz a diferença na minha vida, essa graça maravilhosa de Deus que nós recebemos do Senhor. Segundo lugar, essa graça, amados irmãos, lá no versículo 11, parte B, a graça é de Deus e se manifestou. Ela se manifestou salvadora, operosa, poderosa, gloriosa. A graça de Deus se manifestou para alcançar você, sem que você merecesse, sem que você tivesse feito alguma coisa. A bondade de Deus, né, é espontânea. E Ele decidiu alcançar você. Se eu perguntar, sabe por que Deus chamou você? Você sabe o dia que você teve um encontro com Deus? Né? Você sabe se você tinha algum valor naquela época? Você vai dizer que aquela época era o pior tempo da minha vida. O pior tempo da minha vida eu estava vivendo quando eu conheci o Evangelho. Exatamente. Você estava lá perdido. Ninguém queria mais você. Seus amigos, então, já tinham abandonado, deixado você, falando, por favor, não. Ele está vindo? Não, diga que eu não estou. Ah, ele está telefonando? Não atende o telefone. Mas Deus, na sua infinita graça, essa é a doutrina da graça. O fato de você ter sido alcançado sem merecer. E você não conseguir viver uma vida plena, ainda que glorifique o nome do Senhor nosso Deus, e Deus continuar te amando do meu jeito. Né? Essa graça não se manifesta muitas vezes na nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos, né? Porque às vezes nós temos um amigo, e esse amigo vive com a gente durante um tempo, depois aí ele te abandona, e aí você diz, olha, fiz tanta coisa por ele, foi embora, não volta mais nada, nem reconhece, não faz nada. Né? Você precisa de reconhecimento.
Você precisa de reconhecimento, sabendo que não, olha, Ele me ajudou, Ele fez, né? Mas Deus não olha por esse lado. Deus não está preocupado com aquilo que você está fazendo para que Ele continue te amando, porque Ele simplesmente te ama. Isso é a graça de Deus que se manifestou, amados irmãos, salvadora. Manifestou para nos salvar, para nos alcançar na situação em que nós estávamos, sozinhos, salvo, e nos retirou, e nos tirou. E ontem nós estávamos falando sobre, lá até o Geraldo citou, né, essa palavra sozinho, salvo, né? E a salvação do Senhor nosso Deus não é a salvação da alma só não, viu? Não é alma porque quando os irmãos me olham, os irmãos veem só a minha alma? Não, os irmãos veem o meu corpo. Então o Senhor nos salva integralmente. Salvação holística. Isso é o corpo e a alma. E Ele, quando nos salva, Ele nos restaura. Restaura a nossa mente, restaura o nosso coração. Se tiver enfermidade, Ele cura também, porque Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que salva da enfermidade, que liberta da enfermidade, que liberta do sofrimento. Somos salvos pela graça, amados irmãos. E precisamos aprender isso aqui. E vivemos pela graça de Deus. Não vivemos pelo nosso merecimento. Porque se você for perguntar lá para o seu patrão, olha, eu mereço o salário que eu ganho, ele vai dizer para você, não, você não merece, você tinha que trabalhar mais. Para você receber o que você está recebendo, você tinha que ganhar mais. Se a Beti olhar lá para o leite dela e falar assim, trabalhei tanto na minha vida, né? E estou recebendo tão pouco de aposentadoria, né? O governo vai falar, não, Beti, você está ganhando muito ainda. Tinha que ganhar menos. Onde vocês viram um negócio desse, né? Aposentado com salário desse, né? Nunca vai haver merecimento. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele decidiu te salvar. Ele te salvou. E de uma vez por todas Ele te salvou da morte, do pecado e do inferno. Te trouxe para viver debaixo da sua graça. Mas agora você vive debaixo dessa graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. E onde abundou o pecado, Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você vai olhar e falar, mas esse é pecador, esse é um miserável pecador, né? Ele tem mais pecado do que eu. Não, de jeito nenhum. Onde é a mesma graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Deus foi gracioso para comigo, para com você, e é gracioso para todos aqueles que Ele quer salvar. Jesus, quando Ele fala com Pedro sobre perdão, né? Perdão foi 7 vezes, não, 70 vezes 7, né? É ilimitado o perdão. Pecou, pede perdão, está perdoado. Mas vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim? Se você for olhar por intermédio dos olhos, o olhar da graça de Deus, vai ser sempre assim. Porque muda no tempo de Deus. É transformado para a glória do nome do Senhor nosso Deus e não para a glória e a glória do homem, né? Somos salvos pela graça, amados, vivemos pela graça, dependemos da graça, né? Nada nós somos sem a graça de Deus. Seríamos condenados todos os dias, se não fosse essa graça de Deus que nos salvou. E por último, ele diz lá nesse mesmo versículo, né, na sua parte C, graça salvadora a todos os homens. A graça salvadora, ela é manifestada a todos os homens, a todas as pessoas. Mas, amados irmãos, ela é salvadora a todos os homens, mas ela não é quantitativa, ela é qualitativa. É salvadora, né, para todos aqueles, e lá em João 1,12, ele veio para o que era seus, mas seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. É qualitativa. É para todos os homens, para todas as pessoas, sim, mas para aqueles que se rendem aos pés de Cristo Jesus. A salvação universal é universal, lá em Apocalipse 5,9, né?
Diz que lá estão aqueles que foram comprados, né, por Deus, procedentes de toda tribo, língua, povo e nação. É para todos os homens, mas para aqueles que sabem dobrar os seus joelhos e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. É para aqueles que sabem se arrepender dos seus pecados. É para aqueles que sabem abandonar essa vida aqui, tirar o coração dos bens materiais e colocar o coração a serviço do Senhor nosso Deus. O exemplo, amados irmãos, é do jovem rico. O jovem rico, ele chegou todo, né, todo alegre, todo feliz. Afinal de contas, eu tenho praticado a palavra, eu tenho vivido essa palavra, eu tenho cumprido os mandamentos na minha vida, eu sou uma pessoa que mereço realmente a salvação, a vida eterna. Aí ele pergunta, mas Jesus, o que é que eu preciso para receber essa graça salvadora? Jesus diz, você precisa cumprir os mandamentos. Aí ele, mas eu sei, eu tenho cumprido os mandamentos. Eu tenho cumprido, tenho feito tudo isso na minha vida, durante a minha vida toda. Tá bom, tudo bem. Mas e o teu coração está onde? Aí Jesus, para descobrir onde está o coração dele, sabe o que é que Jesus faz? Uma coisa muito radical. Se ele fizesse com muitos de nós, nós abandonaríamos o evangelho e íamos cultuar em qualquer outro lugar, menos a ele. Porque ele falou para o jovem rico, vai e vende tudo que você tem, né? Às vezes você não tem quase nada. E mesmo você não tendo quase nada, você não tem coragem de vender aquilo que você tem. Aí Jesus diz, vai e vende tudo que você tem. Deve ter ficado a primeira parte. Bom, vende tudo que tem, né? Eu vou viver de caderneta de poupança agora, né? Vou viver de juros agora, né? Ah, que beleza, vou vender tudo que eu tenho. Agora eu vou ter um dinheiro bom na mão. Mas Jesus diz, agora depois de você vender, você pega e dá tudo aos pobres. Dá aos pobres. E aí você vence, aí você está preparado para receber, né, essa graça maravilhosa, a salvação e a vida eterna. Aí o que ele fez? Abaixou a sua cabeça e saiu de fininho. A graça, amados irmãos, é manifesta a todos. Mas aquele que abre o seu coração, que é merecedor dessa graça, aquele que está disposto a se dispor do seu tempo. Nós estamos olhando, né, para a igreja tem trabalho durante toda a semana. Quem se dispõe a estar nos trabalhos da igreja? Quem se dispõe a servir ao Senhor? Nós temos ministérios da igreja. Quem se dispõe a trabalhar nos ministérios da igreja? Às vezes a pessoa fala, mas olha, pastor, eu não sei me envolver em algum ministério. Então, seja um cristão fervoroso e presente na igreja. Os irmãos lembram daquela ilustração, né? O pessoal sempre lembra daquela velhinha, né, que orava, né? Quando ela morreu, os irmãos sentiram falta dela na igreja. O pastor chegou lá na frente para pregar, falou, deu aquela balançada, né? Nosso ministério, nossas vidas são sustentadas por oração. Eu só estou no ministério hoje por causa da oração de muitas pessoas que intercederam por mim. A igreja só está aqui hoje por causa das orações de irmãos. E você acha que às vezes você aqui dentro da igreja, você não é nada. Você sentado nesse banco, você não é nada. Sentado nesse banco, você é um adorador. Sentado nesse banco, você é um servo de Deus. Sentado nesse banco, você é um embaixador de Cristo. Sentado nesse banco, nós oramos aqui por essa salva, você diz amém. E pessoas são curadas e pessoas são libertas. Porque não é o que você faz, mas é a graça de Deus na sua vida que faz a diferença em você como servo de Deus. Porque Jesus diz, né, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que diz. Você está olhando, né? O reino dos céus vai ser realmente o reino dos céus, não vai ser o reino dos homens. Você vai chegar lá no céu e falar, ô senhor, cadê o fulano de tal? Gostava tanto dele lá na terra, agora é um homem bom, pessoa boa, fazia tão bem para os outros. Cadê? Ah, eu não conheço essa pessoa não. Aí você vai falando, ô senhor, o que o Júnior está fazendo aqui?
Ele se arrependeu dos seus pecados, passou por um processo árduo, duro na vida, mas ele aceitou. O céu é para aqueles que recebem a graça de Deus, para todos os homens e mulheres que recebem a graça de Deus. E lá no Evangelho de João 15, 16, 17, diz: não fosse vós que me escolhesse, mas foi eu que escolhi vocês. Você pode dar amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu fui escolhido por Deus, eu fui separado por Deus para o reino de Deus. Eu estou a serviço do reino de Deus aqui na face da terra, e eu vou continuar servindo ao Senhor sobre a face da terra, porque a única coisa que eu sei fazer aqui e que eu faço bem é servir ao Senhor, o meu Deus. E a única coisa que eu preciso fazer, e que eu devo fazer, e que eu tenho que fazer, é servir bem ao Senhor. Porque se eu servir bem ao Senhor, a palavra diz assim: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, a graça é acessível a todos os homens e mulheres, idosos, jovens, crianças, escravos, senhores, judeus, gentios, a todos. Calvino afirma assim: a salvação é comum a todos. E isso fica expressamente claro pelo fato de que Paulo mencionar todos os cristãos. Todos os cristãos. Albert Barnes declara: o plano de Deus tem sido revelado a todas as classes de homens e a todas as raças, inclusive servos e chefes, vassalos e reis, pobres e ricos, ignorantes e sábios. Mas é apresentado a todos. Mas aquele que diz sim, recebe essa graça maravilhosa na sua vida. E é por esse motivo que Jesus disse: olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todos precisam ouvir. E aquele que crê, aquele que se dobrar, aquele que se arrepender dos seus pecados, esse vai ser salvo. Isso, amados irmãos, é vida abundante na graça do Senhor, o nosso Deus. A vida abundante não está naquilo que você tem, mas de como você conhece a Deus e como você sabe da necessidade que você tem de Deus na sua vida, no seu dia a dia. E que você reconhece, se não for a graça de Deus, você está perdido no seu trabalho, na sua família, na sua vida, no seu emprego, na sua empresa, nos seus bens, porque é só a graça de Deus que pode nos manter neste mundo. Reconheça que você recebeu a graça de Deus. Que o seu joelho se dobre todos os dias em gratidão por aquilo que Deus fez por você, por Ele ter manifestado a sua graça a você, por Ele ter te alcançado, sendo você a pior das pessoas sobre a face da terra. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque um dia aprove o Senhor manifestar a sua graça, Pai. Oh Jesus, muito obrigado. Ó Pai Todo-Poderoso, ó Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque a sua graça, Senhor, nos alcançou, e a sua graça, Senhor Deus, nos leva a cantar, a sua graça nos leva a exaltar o Senhor, a sua graça nos leva, Senhor Deus, a nos posicionar, Senhor Deus, como servos e servas, Senhor Deus, alcançados, Senhor Deus, pelo seu amor e resgatados, Senhor Deus, da morte, do pecado e do inferno, Senhor, e colocados, Senhor Deus, como servos teus para te servir, Senhor, sobre a face da terra, Senhor, como igreja tua, Senhor, como povo teu, Senhor, para o louvor da tua glória e para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor nos deu esse coração, Pai, de reconhecer que o Senhor nos alcançou, de reconhecer que o Senhor nos amou, de reconhecer que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de reconhecer que o Senhor é o nosso pastor e nada a nos faltar, porque o Senhor nos conduz a passos verdejantes, porque o Senhor nos conduz a águas tranquilas, porque o Senhor nos refrigera a alma, porque o Senhor prepara uma mesa para nós, porque o Senhor nos conduz pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está sempre presente ali e nos guarda e nos livra e nos abençoa e nos sustenta e nos dá vitória através do nome de Cristo Jesus, não por aquilo que nós estamos fazendo, Pai, mas por intermédio da sua graça. Visita, Deus, cada irmão e irmã, Senhor, nesta noite, Senhor, e que, Deus, a sua graça seja abundante e que os seus olhos se voltem para o Senhor, Pai, que os seus joelhos se dobrem, Senhor, e que confessemos sempre que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, Pai. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, 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 amém.
Quando Paulo reclamou para Deus, pediu 3 vezes para que Deus amenizasse a situação dele, o que foi que Jesus disse para ele? Minha graça te basta. Porque a graça de Deus é tudo nas nossas vidas. É tudo que nós precisamos. Queremos agradecer a vida dos nossos irmãos que estão aqui.